Fala aí galera, mais uma vez aqui, segundo dia do Next Level Week. E dessa vez não tem nada visual para mostrar, né? Porque foi só de back-end. Eu não vou ficar abrindo Insomnia, mostrando requisições, mostrando ele funcionando, que a minha ideia é mostrar o que eu fiz de diferente, né? Primeiro que me surpreendeu a quantidade de conteúdo, menos de 2 horas de vídeo, não dá para acreditar que ele conseguiu colocar tanta coisa assim no vídeo. Eu fiquei umas 4, 5 horas para fazer, porque eu tive alguns probleminhas, né, e daí as mudanças que eu fiz. Então, como eu já disse no vídeo de ontem, né, eu estou fazendo uma estrutura de monorepo. Então, no meu caso, o server foi criado aqui dentro do packages e aí aqui eu segui a mesma estrutura, só que isso me deu um problema. Mas vamos começar pelo mais simples, né, que é a questão dos renders que ele fez, né, dos views. Então, lá na pasta de views, né, que tem o image views e o orphanage views. Primeiro que eu tirei aquele snake case, usei camel case mesmo, né, eu prefiro um nome escrito assim, mas isso é detalhe, não muda nada de funcionalidade. O que eu mudei de funcionalidade, na verdade, é que eu estou exportando uma única função, render, e eu falo que ela aceita tanto pode ser um array, como pode ser um elemento simples. Né? Aqui no caso eu estou com o view de images aberto, o view de orphanage ficou bem parecido também, então eu estou exportando só uma função que recebe ou um array de orphanage ou um orphanage. E o que esse render faz? Ele verifica se é uma instância de array, ele percorre, né, esse parâmetro passando para o método render1. Caso contrário, ele já retorna direto o valor do retorno do render1. E esse render1 eu escrevi fora do que foi exportado. Essa função não fica visível, então fora desse arquivo. Então fora desse arquivo eu só tenho o render para acessar. E aqui internamente eu uso esse render1, né, pro de orphanages e pro de images mais simples. Não usei o .env aqui, poderia ter feito isso, mas já tinha demorado muito implementando o que eu implementei, não quis me alongar mais. Outra mudança sutil que eu fiz foi nos migrations, né? Então eu gosto de definir, quando eu vou criar uma tabela pelo migration, definir um atributo private aqui com table name, onde eu inicializo, né? Então nesse caso images, no caso do que cria o orphanages, tá lá também orphanages, né? O table name. E aí eu passo aqui, né, name é this table name, e na hora que eu deleto, né, drop table, passando this.tablename. Por que eu faço isso? Para não ter problema. Imagina que num erro de digitação eu escrevo, né, eu tiro o S aqui, eu escrevo orphanage ao invés de orphanages. Aí eu dou um migrate run. Na hora que eu vou dar o migrate, né, se eu não usar isso daqui, né, se eu escrevo aqui com orphanage e escrevo aqui embaixo com orphanages, na hora que eu rodo migration ele vai rodar. Na hora que eu rodo revert, migration revert, ele vai falar que não existe a tabela orphanages, né? Porque aqui eu teria escrito errado, eu teria escrito sem o S, teria escrito assim. Então eu gosto de colocar em um atributo privado aqui e usar o valor dele nos dois lugares, né? Que aí eu tenho certeza que se eu errar, vai estar errado nos dois, então
vai criar com o nome errado, mas na hora que eu der o revert ele vai deletar do nome errado, então vai deletar de qualquer forma. E aí o grande problema que eu tive, que eu descobri que o TypeORM não se dá muito bem com com monorepo, né? Ele não estava conseguindo achar de jeito nenhum o meu ORM config quando eu tinha colocado ele diretamente dentro de server, né? Quando eu tinha colocado ele aqui junto com, né, o package do server, o tsconfig do server. Quando eu colocava ele direto aqui, o TypeORM não conseguia encontrar, ele me pedia que ficasse aqui. E se eu colocava aqui, daí numa outra parte que eu ia rodar, né, se não me engano, a hora que eu punha aqui, eu conseguia rodar os migrations, mas eu não conseguia rodar o servidor, né? Eu não conseguia conectar no banco de dados quando eu rodava o servidor. Se eu punha aqui, acontecia o contrário, rodava uma coisa, a outra não funcionava. Então, o que eu fiz? Eu poderia ter deixado ele aqui com a solução que eu dei, mas também eu achei que o ORM config está muito relacionado com database. Então eu preferi deixar ele aqui dentro da pasta de database, né? E o conteúdo dele está igual, né? Então aqui dá para ver que apesar dele estar na pasta database, eu não passo os endereços relativos à pasta database, eu passo como se ele tivesse lá na raiz do meu server, né, todos esses endereços. Então ele está exatamente igual no vídeo da semana, mas ele está numa localização diferente. E aí o que eu fiz para o TypeORM conseguir reconhecer? Bom, para ele reconhecer na hora que eu rodo as migrations, nesse script de TypeORM aqui, do package do server, eu joguei primeiro eu mudei isso daqui, né, porque como eu estou num monorepo, a CLI do TypeORM agora está nesse outro endereço, e eu acrescentei esse final aqui, né, então menos config, e falei onde que eu coloquei o ORM config. Então, quando eu rodo os migrations, quando eu rodo os comandos de CLI, ele vai encontrar, porque ele vai usar esse config. E quando eu rodo o servidor, para ele encontrar a configuração, eu passo a configuração aqui. Então, eu importo ormconfig.json, né, chamo de config, e passo como parâmetro para a função createConnection. Forço, né, que esse config seja do tipo connection options, que eu importo aqui do TypeORM. E a hora que eu coloco isso daqui, aí ele me dá um outro erro, que ele não consegue carregar arquivo JSON, né, por padrão. Mas aí tem uma maneira que é jogar isso daqui dentro do tsconfig, né? Então a outra alteração que eu fiz foi jogar esse resolve JSON module para true dentro do tsconfig.json do server, que aí ele passa a aceitar esse import e passa a funcionar. E a última modificação, né, que eu criei o gitignore, né, como foi criado com o npm init, né, yarn init, na verdade, ele não cria por padrão, então eu criei, pus lá para ele ignorar node modules, que sim, existe uma pasta node modules aqui dentro de server,
Ó, então eu vou ignorar ela, só que os pacotes não estão aqui dentro, né? Node Modules aqui tem só essa bin, que são links simbólicos para arquivos que estão no Node Modules lá da raiz, nesse Node Modules. Então, né, o caminho para o TypeORM que eu coloquei lá no pact vem dali, né? Então, ./node modules /.bin /typeorm. Esse arquivo aqui, que é um link exatamente para o CLI do TypeORM, nessa pasta. Então, eu ignoro esse node module, ignoro yarn error log, né? Caso tenha algum erro, ele vai acabar gerando esse arquivo para reportar os erros, então eu ignoro caso exista, ignoro um .env caso exista, acabei não criando .env, ignoro a pasta de uploads, né, para não ficar comitando todos os arquivos de imagem que eu mandar para o servidor, não ficar comitando isso para o GitHub ou para o meu Git, e ignoro também todo arquivo com extensão SQLite, né, então para ignorar o meu banco de dados. Pode ver aqui que ele está cinza, está sendo ignorado. E foi só isso que foram só essas as alterações de hoje. Hoje foi mais curtinho o vídeo. Até amanhã então.